Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz, pastora Daí, vamos ler o livro de Jeremias, começar aqui do capítulo 1 até o capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jeremias, palavras, de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá. Porque a todos a quem eu enviar você irá. E tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrar-o, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu os constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: O que você está vendo, Jeremias? Respondei: Vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse: Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo? Eu respondi: Vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, a cada reino porá o seu trono, à entrada dos portões de Jerusalém, contra todas as suas muralhas ao redor e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso e deuses estranhos, adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que ordenar você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de falar com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Capítulo 2. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Vai e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e eram as premissas da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escute a palavra do Senhor, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor? Quem nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andavam atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção, vejam
Se já aconteceu coisa semelhante, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males: abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Por acaso Israel é escravo, o servo nascido em casa? Porque então veio a ser presa de outros? Os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz. Fizeram da terra de Israel uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Táfnis reparam o alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você? Por que você abandonou o Senhor, seu Deus, quando ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo à Síria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Porque há muito quebrei o meu jugo, o seu jugo, e rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse: não quero te servir, pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Eu mesmo plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada? Como de videira brava, mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Como é que você pode dizer: não estou manchado, nem fui atrás dos balaíns? Veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela a acharão. Evite andar por aí com pés descalços, não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz: não é inútil, porque amo os estranhos e é atrás deles que eu vou. Como o ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficaram envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, eles dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a pedra: você me deu a luz. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia dizem: levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eis que se levantem, se é que podem salvá-los, na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades. Porque vocês querem discutir comigo, todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Eu em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. Como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou as suas profetas. Vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Ou uma terra que dá mais espessa escuridão? Porque então o meu povo diz: somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti. Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor? Pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue dos pobres inocentes, que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, você ainda diz: estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz: não pequei. Porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo. Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Síria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem sucedida com a ajuda deles. Capítulo 3. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles. Como um árabe se assenta no deserto, e assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade.
É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz. Mas comete maldade até não poder mais. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez o rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou, e a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse: a rebelde Israel me mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor. E não manterei para sempre a minha ira, tão somente reconheça a sua iniquidade. Reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu que sou esposo de vocês, eu os tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacente com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e tornarem fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhe virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas na terra do norte para a terra que dei uma herança aos pais de vocês. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-lo entre os filhos, e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai, e não se desviaria de mim. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde, eis-nos aqui. Vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor, nosso Deus. Mas desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Devemos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Capítulo 4. Se você voltar a Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo, em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. Lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncide-se o seu coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não seque como fogo por causa da maldade que vocês fazem e queime sem que haja quem eu possa pagar. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, digam, toque a trombeta da terra, gritem bem alto, dizendo, reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir no norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu no seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu. Já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e urgem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós.
Naquele dia, diz o Senhor, ó Rei, o rei e as autoridades perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse, ah, Senhor Deus, na verdade enganastes completamente este povo. E Jerusalém dizendo, vocês terão paz. Quando uma espada lhe penetrar até a alma, naquele tempo se dirá a este povo, a cidade de Jerusalém, um vento abrasador vindo dos lugares altos no deserto sopra na direção da filha do meu povo. Não para penetrar nem para limpar, um vento mais forte do que este virá ainda na minha parte. E então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança, como as nuvens. Os seus carros de guerra são como tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salvo. Até quando você abrigará entre seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan, e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anuncie isto às nações e proclame contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiados e levantam a voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade que é amarga atinge o seu coração. Ah, meu coração, eu me contou sem dores. Ó, as paredes do meu coração me agita. Não posso ficar calada porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída, de repente foram destruídas as minhas tendas. No momento foram rasgadas as suas lonas, até quando terei de ver, ó estandarte do inimigo? Terei que ouvir o som de trombeta. Meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém. E todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará, os céus lá em cima escurecerão, porque falei e resolvi, não mudo de ideia, nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem. Entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas, e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Por que você se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro, e se pinta em volta dos olhos? Se é em vão que vocês se embelezam. Seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parturiente. Uma angústia como a da mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. E é o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Palavra de hoje, pastor Adair Nela.